Olá, bom dia você que nos assiste e que está conosco sempre procurando orar e aprender um pouco mais com a Palavra de Deus para viver uma vida tranquila. Eu quero compartilhar com você hoje um texto da Bíblia que está registrado lá no Antigo Testamento, Números capítulo 10, versículo 8. Veja que interessante que fala acerca de trombetas, que tocam as trombetas em momentos especiais, momentos solenes. Diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vocês será isto por mandamento para sempre nas vossas gerações. Quando na vossa terra saírem a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, diz aqui a Bíblia. Interessante que essas trombetas a gente assiste muito nos filmes, nos toques de silêncio. É uma chamada, daquele trompete que eles usam para os militares no final do dia, lá nos quartéis, e também é usado em momentos de solenidades, momentos de compaixão, muitas vezes momentos de velório até. É interessante quando você percebe letras que são parte desses toques, muitas delas terminam com a frase Deus está próximo. Seja antes que escurecer ou se instalasse enquanto se lamenta a perda de um ente querido, ou mesmo de um momento de chamado às pessoas para se reunirem, essas palavras servem para os soldados e são reconfortante garantia de que Deus está próximo deles. Interessante os toques de recolher, os toques de silêncio, os toques solenes. Muito interessante isso, porque lá no Antigo Testamento as trombetas também lembravam os israelitas de que Deus estava bem próximo. Por isso que Deus mandou tocar por mandamento eterno. Deus está sempre próximo. E no meio da celebração das festas e festivais que faziam parte da aliança entre Deus e o povo de Israel, os judeus deveriam soar então essas trombetas, porque fazer soar a trombeta era um lembrete da sua presença, de que Deus estava junto com eles, Deus não o estava abandonando. E o Senhor estava disponível também quando os israelitas precisavam dele. Muito interessante porque a trombeta soa muito com o chamado à oração, chamado à comunhão com Deus e uma proximidade que nos tornam pessoas de fé. Eu gosto de ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, que mostra e fala que Deus está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas trombetas ou as nossas orações. Olha que interessante. Veja que a palavra de Deus diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Olha, Deus está com os ouvidos abertos para escutar nosso chamado, ou nosso som, nossa voz. Ainda hoje nós precisamos dos lembretes de que Deus está próximo de nós, não é verdade? Quantas vezes nos esquecemos, porque não vemos a Deus, assim como nós não vemos o ar que respiramos, mas nós nos esquecemos de que Deus está presente conosco. E o homem de fé, a mulher de fé, tem que dar graças por isso e se lembrar disso o tempo todo. Que bom é isso, é reconfortante, é segurança para nós. Em nosso estilo de adoração também podemos invocar a Deus em oração, em louvor, cantar, orar, ler a Bíblia, porque o Espírito Santo que está em nós, ele trabalha quando nós fazemos essas coisas.
Talvez as nossas orações possam soar como trombetas clamando a Deus para nos ajudar. E o incentivo aqui é que os ouvidos de Deus estão abertos às nossas orações e cada um dos nossos apelos estão próximos aos ouvidos de Deus e Ele tem prazer em escutar a nossa oração, Ele deseja isso. E Ele responde com certeza de Sua presença que nos fortalece e nos conforta nas dificuldades e nas tristezas da vida. Ele responde sim. Ele é um Deus que cuida de nós, Ele deseja que oremos. Quando a gente deixa de orar, é como se estivéssemos declarando independência dEle, ou mostrando que Ele não faz parte das nossas vidas. Precisamos orar, podemos orar, e soar as trombetas, não só no momento de necessidades, mas nos momentos também das alegrias, quando nós chamamos a Jesus para partilhar da nossa alegria. Oh, coisa boa isso, né? Coisa boa saber que temos um Jesus tão presente, que faz parte da nossa vida e nos deixa tão confortáveis. Gosto também de saber que a Bíblia nos chama a orar por todas as nossas necessidades. Já parou para pensar nisso? Olha em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o que Deus fala para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha que coisa interessante. Ore por todas as coisas, desde as mais simples até as mais complicadas. Deus deseja ouvir nossos pedidos. Deixe Deus fazer parte da sua vida. Que coisa importante é isto. Lembre-se do versículo que nós acabamos de ler. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos. Em tudo. Não só quando temos uma necessidade grave e urgente, quando alguém quebra uma perna, um braço, quando alguém descobre uma doença grave, quando perdemos o emprego, aí clamamos, né? E vamos lá, pelo amor de Deus, ore por mim, estou passando por isso, por aquilo outro. Mas todas as coisas, desde a compra do mercado, ore a Deus, diga obrigado, Senhor, porque eu posso fazer essa compra, ou que nunca falte na minha vida essa possibilidade, desde pagar a conta de luz, a conta de água, não deixando nem detalhe passar, mas conversar com Deus. Afinal de contas, nós conversamos com as pessoas mais fluentemente quando falamos das necessidades, não é verdade? Com Deus não é diferente. São motivos para falar com Ele. E a ansiedade, como diz aí o versículo que nós lemos, ela é um perigo na vida do cristão, porque ela é causada única e exclusivamente pela dúvida. Nós não temos certeza de que Deus está conosco, ou não temos certeza que vamos ser supridos. Isso causa ansiedade, mas a Bíblia diz aí, não andeis ansiosos por coisa alguma. E se Ele está cuidando de nós, precisamos confiar. Toda pessoa ansiosa não crê na providência de Deus. E é justamente porque as dúvidas estão em alta e a fé anda em baixa. Por isso a ansiedade é alta na nossa vida. Aí está a razão pela qual agem movidas pelas emoções, aumentando ainda mais o seu sofrimento do dia a dia, porque não tem certeza do cuidado de Deus e não orou pedindo todas as coisas, colocando tudo sobre pedidos de oração que nós podemos fazer. E a fé plena e a confiança na palavra de Deus, elas são os segredos para eliminar a nossa ansiedade e as preocupações que os problemas nos causam. Isso é coisa maravilhosa, né? Saber que a Bíblia não só nos deu a salvação através de Jesus Cristo, mas a Bíblia também mostra que o nosso Deus deseja cuidar pelos detalhes da nossa vida. E cada vez que nós vivemos, cada dia que passa,
é a oportunidade de você e eu conhecer mais e mais a Deus pela sua palavra e pela oração. É assim que conhecemos a Deus. E é interessante que pedindo é que se ganha, né? A gente costuma dizer para as crianças lá, ou falar das crianças, né? Ou evocar esse exemplo, quem não chora não mama, mas também é assim, é pedindo que se ganha. Sem pedir é difícil Deus responder, porque nós estamos vivendo de forma independente, mas Jesus incentivou-nos a pedir. Olha que fala em João capítulo 14, versículo 13 e 14, uma promessa da presença de Deus entre nós. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha Jesus falando para nós. Muitos cristãos veem nessas palavras uma garantia de resposta automática a tudo para suas orações, ou simplesmente veem o nome de Jesus como uma fórmula mágica para se pedir e que Ele vai dar tudo o que quer. Porém, não é esse o propósito que Jesus deixou, né? Não é só esse o propósito. Ele nos encoraja a pedir, pois aqueles que não pedem também não recebem. Eu lembro de John Wesley que falava: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Mas para que as orações nossas sejam respondidas, é necessário orar com fé e estar ciente de que o pedido seja feito com sobriedade. Não é pedir qualquer coisa, né? É pedir conforme a gente ora, as necessidades, conforme o nosso coração. E isso é importante, porque isso significa também que o nosso Pai não fará nada que contrarie o seu caráter ou que prejudique a nossa fé. Às vezes tem oração que Ele não vai responder pelo nosso bem. Ainda que a gente deseje muito, porque Ele nos ama e não quer ver a nossa destruição. Então, dessa forma, se algum pedido não é respondido, é porque não contribui para o nosso bem, para a nossa salvação. Aí alguém um dia me perguntou: mas Deus vai responder tudo? Olha, Ele responde aquilo que Ele sabe que é coerente, né? Mas o que importa é pedir. Se Ele vai dar ou não vai dar, não importa. Também, se a gente pede, ainda que nós não percebamos a resposta de oração, a gente sempre acredita que Deus responde, porque nós não temos a ciência de tudo o que acontece, né? Mas Deus tem. Então, eu sei que Ele, mesmo sem responder, Ele responde. Porque às vezes a resposta é em não responder, mas também responde. É tão bom quando a gente ora e de repente recebe de Deus o seu agrado, o seu carinho, em forma de resposta à oração. A nossa fé aumenta, a nossa intimidade com Ele é edificada e nossa intimidade progride. Por isso precisamos orar. Eu sempre digo que crente que não ora fica um crente fraco, porque são a resposta de oração e a presença de Deus que nos torna avivados e abençoados. E é por isso que eu sei que Deus tem interesse em responder nossa oração, porque é um sinal para nós de que Ele está presente. Isso que Ele deixou para os discípulos, quando Ele falou isso. Então, querido, veja, nesta semana, precisamos fazer como os militares, como aquelas pessoas que no final do dia tocam a trombeta, mas a trombeta da fé. Era essa a motivação de Deus, fazer com que eles tocassem a trombeta. Lembrem-se que eu estou perto. Nós precisamos tocar a trombeta da fé. Porque viver sem orar em momentos de intimidade com Deus é declarar independência dEle. Preocupe-se caso você não esteja orando por tudo, pois poderá estar perdendo grande prosperidade na tua vida. Tocar a trombeta é pedir socorro e também honrar aquele que existe e cuida de nós. Que nesta semana nós possamos aprender a
levantar a nossa voz e a invocar a sua presença, saber que Ele está junto de nós, que é um Deus que responde orações. Que Deus te abençoe nesta semana, que fica esse incentivo a você a não viver uma semana de modo pobre, mas enriqueça a sua semana com a presença de Deus, orando, cantando, pedindo, agradecendo e sempre também juntos aqui na igreja para estimularmos uns aos outros na fé. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima. Olha, a partir de amanhã, de segunda a sexta, na nossa página no Instagram, você vai acompanhar conosco uma mensagem de alegria, fé para a sua família. Afinal, nós estamos na campanha desse mês, restaurando famílias. Participe, não deixe a sua família de fora, certamente você será muito abençoado, muito abençoada. Nos veremos por ali, hein? Grande abraço.